Se nós soubermos fazer contas, veremos que nesta data, assim se coloca, a Virgem Maria recebe de Deus em sua conceição a marca que Adão e Eva tinham antes na queda do paraíso. É por isso que se fala que se no paraíso Adão e Eva foram criados imaculados e santos e perderam por sua própria culpa, a Virgem Maria, prometida desde aquele pequeno texto que nós ouvimos no Gênesis, a mulher que pisará a cabeça da serpente, milhares de anos antes a Virgem Maria estava prometida que esta mulher, criada como no princípio, Adão e Eva, sem pecado, imaculada, essa mulher seria aquela que merecia trazer em seu seio Salvador e pisaria a cabeça da serpente. Por isso que a liturgia de hoje coloca este texto do livro do Gênesis, capítulo 3, ao início, quando diz que Adão, ao ouvir a voz de Deus, após ter pecado, após ter desobedecido a Deus com sua mulher, ele tem medo e se esconde. E por que Adão tem medo e se esconde? Porque tem vergonha. Ele se vê nu. Até então Adão não tinha notado que estava nu, até porque não existia roupa. E no entanto Adão se vê nu e tem vergonha. E então Deus, que sabe tudo, pergunta a Adão: e quem te disse que tu estavas nu? Aqui é esta nudez, símbolo do pecado, que nos coloca diante de Deus como estando nus, despojados. Toda aquela graça, toda aquela bênção, toda aquela vida imaculada que Adão e Eva tinham, perderam e ficaram apenas com suas misérias. E Adão se vê nu. E por que isso? Porque ele e a mulher que Deus lhe deu ouviram a serpente, ouviram o enganador, ouviram o inimigo do gênero humano. E é assim que acontece. A tradição dos pais da igreja diz assim, que quando a serpente, que é o símbolo do demônio, bafejou, assim usa o termo, bafejou as suas palavras para Eva, Eva como que já concebeu a maldade dentro de si e transmitiu a seu esposo. E ambos, portanto, direta ou indiretamente, ouviram o bafejo do demônio e deixaram de ser imaculados e puros. Hoje nós celebramos nossa mãe, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a única criatura após Adão e Eva e após todas as outras criaturas que virão, incluindo a nossa, que não ouviu o bafejo do demônio, não ouviu a sua sedução, não deu atenção ao demônio, porque desde a sua concepção o Senhor a preparou com aquela recriação. Este é o termo que os pais da igreja utilizam. Assim como Adão e Eva foram a criação, Eva é a nova recriação. Uma nova criatura, isenta de todo o pecado e todo o mal, foi feita por Deus para si própria? Obviamente que não. A Virgem Santíssima não é pura e imaculada para si mesma, mas para que pudesse receber nas suas entranhas o Filho de Deus, para que pudesse receber em seu seio puríssimo o Filho de Deus. É aqui que nós nos recordamos do que ouvimos na carta de São Paulo aos Efésios. Deus, desde antes de toda a eternidade, nos chamou para ser seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não nos chamou para dizer: eu vou escolher alguns e outros não, mas nos escolheu por decisão da sua livre vontade
para o louvor da sua glória. Deus nos chamou para sermos santos e imaculados diante dele. Ou, como diz São Paulo, santos e irrepreensíveis no amor. É aqui que se insere a mediação que nós pedimos diariamente à Virgem Maria. Ela que não ouviu a sedução do demônio. Ela sabe como nos proteger também de tanta sedução do mal que há no mundo, de tanta sedução do demônio, de tantas vezes a carne que nos afasta de Deus. Ela pode nos educar para vivermos uma vida santa e irrepreensível no amor de Deus. É aqui que nós colocamos também este Evangelho que hoje ouvimos. O anjo, ao fazer a sua embaixada da parte de Deus, coloca-se diante da Virgem Maria e a saúda como não saudou jamais nenhuma criatura e nem saudará qualquer outra. E diz: alegra-te, cheia de graça. Ela não estava cheia de graças, como algumas pessoas rezam erradamente a oração da Ave Maria. Não era cheia de graças, cheia da graça plena. Ou seja, o próprio Deus estava vivendo no coração de Maria. É assim um coração que é voltado totalmente a Deus, Deus faz a sua morada. E então o anjo, da parte de Deus, lhe diz: tu recebeste a graça de Deus, a graça suprema de ser a mãe do Salvador, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Aquilo que os profetas anunciaram, que viria o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que habita em nossa casa, o Deus que habita em nossas tendas. Ele habitará em teu seio. E assim os doutores da Igreja, durante esses 2000 anos, foram investigando na teologia. Por que a Virgem, na sua concepção, foi feita imaculada? E aí, pesquisando a Sagrada Escritura, vamos ver que as coisas de Deus, coisas, não pessoas, coisas de Deus, são sempre colocadas em ambientes puríssimos. É assim que, na ladainha de Nossa Senhora, nós lhe atribuímos o título de Arca da Nova Aliança. Se na Antiga Aliança, a arca puríssima, feita de madeira preciosa e ouro, era usada para colocar as tábuas da lei de Deus e o maná do deserto, pois a arca da Nova Aliança, que não traz mais leis, mas traz o próprio autor da lei, nosso Senhor Jesus Cristo, deveria ser mais pura que a madeira da acácia, da arca antiga, e mais pura que o ouro. Nosso Senhor não poderia ter nascido de qualquer mãe. Podemos dizer que Ele escolheu a mãe que queria. Qual de nós? Qual o filho que pode escolher de qual mãe vai nascer? Pois Ele escolheu. Como o Pai e o Espírito Santo, desde toda a eternidade, escolheu, o Pai criou esta criatura imaculada, pura, sem pecado, para receber seu Filho. Esta arca santa recebe sobre si a sombra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar aí. Na antiga arca da aliança, havia, além da madeira pura de acácia e do ouro puro, as tábuas da lei, o maná do deserto. Por fora haviam 2 querubins, e o povo acreditava que Deus se manifestava no centro dessa arca com o seu Espírito, que chamavam Shekinah. O poder de Deus, o Espírito de Deus estava ali. Pois a Virgem Maria recebe esta graça do Espírito Santo repousar sobre ela para fecundá-la. Nesse dia, nós nos recordamos também de modo especial que durante esses 2000 anos de fé, a Igreja foi crescendo no conhecimento do que é essa Imaculada Conceição.
Até que em 1854 o Papa Pio IX teve que proclamar como dogma da fé que nós cremos que uma única criatura, depois de Adão e Eva, foi concebida imaculada. E mais, essa criatura, por graça de Deus, permaneceu imaculada. E que essa criatura foi escolhida entre todas, não haverá outra como ela. E essa criatura agradou tanto a Deus com sua vida, que pôde assim ser chamada filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Filho de Deus. Em Maria, Virgem Imaculada, nós podemos contemplar aquilo que nós devíamos ser, nós todos, a humanidade. Nós fomos criados por Deus com Adão e Eva como imaculados e perdemos pela nossa desobediência. Assim também nós dizemos que quando nós nos confessamos e estamos em dia com Deus, nós estamos em estado de graça. Nós estamos dignos de ser habitação de Deus. E que quando pecamos, ou seja, desobedecemos a Deus, nós caímos em desgraça. Nós nos afastamos de Deus. Nós deixamos que esta nossa parte inteiramente humana, descendente de Adão e Eva, fale mais alto. Neste dia da Imaculada Conceição, queremos pedir à Mãe de Deus que ela nos ensine a viver isso que São Paulo nos pede e nos ensina, que nós fomos chamados a viver como santos e irrepreensíveis sob o olhar de Deus. Que ela nos obtenha essa graça de permanecermos todos os dias. A belíssima oração, a primeira oração da missa de hoje, nos diz isso, que a Virgem Maria, por sua intercessão, nos obtém a graça de também viver uma vida santa, para um dia podermos contemplar a beleza de Deus e a beleza da Virgem Imaculada. Nós queremos pedir à Virgem Maria, ela que foi fiel ao Senhor desde o primeiro instante de sua vida, e mais ainda que associou-se a seu Filho em suas dores, alegrias e sofrimentos, que nos ensine também qual é o caminho para chegarmos santos à morada de Deus. Nós pedimos essa intercessão poderosíssima da Virgem Maria. Nós sabemos que a intercessão da Mãe não falha, e que todos aqueles que se colocam sob os cuidados desta Mãe, Mãe de Deus e nossa, chegam ao destino ao qual Deus nos predestinou e nos chamou desde toda a eternidade. Viver na glória, contemplando a beleza inefável de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.